Hoje nós daremos continuidade à nossa disciplina de Engenharia de Processos com a aula 24. Também nessa aula nós veremos a resolução de problemas de integração energética, tá certo? Veremos um pouco sobre a determinação do ΔT mínimo ótimo, dando continuidade ao que a gente vinha vendo, e com outro problema que a gente também já resolveu, já estruturou, e com uma nova ferramenta nós veremos como realizar a integração energética, né, e relembrar alguns conceitos também que são importantes. Bom, nas aulas anteriores, então, nós vimos a determinação da área de troca térmica de uma rede de trocadores de calor, tá certo? A predição, tá certo? A previsão a partir dos coeficientes de transferência de calor por convecção dos fluidos, tá bem? E vimos lá um método que faz a decomposição dos intervalos na curva composta para determinação da área de troca em cada intervalo, e a soma das áreas resulta na área total da rede de trocadores de calor. E a partir dessa área, nós temos alguns modelos, né, e junto com o cálculo dos custos com operação, né, com as utilidades, nós conseguimos, a partir de alguns modelos, fazer a predição também do custo da rede de trocadores de calor, certo? Inclusive, nós fizemos um exemplo também para determinar, e aí eu deixei como atividade vocês também resolverem com outros valores de ΔT mínimo, porque digamos que isso é necessário, é dessa forma, a partir deste critério, que nós fazemos o que nós veremos na aula de hoje, que é a determinação do ΔT mínimo de operação para a rede de trocadores de calor. Também nós temos lá a recomendação, que eu disse para vocês, nós temos uma heurística que diz para adotarmos um ΔT mínimo entre 10 e 20 graus Celsius para a maioria dos processos, porém existem casos que é possível adotar menos, existem casos que é necessário adotar mais por limitações mesmo das correntes de processo, e podemos ter casos sem pint, né, e temos outros cenários aí que são possíveis, mas temos essa heurística e também a partir do cálculo do custo total da rede, nós temos, né, uma forma de avaliar qual é o ΔT mínimo adequado para o menor custo. E em seguida também vou falar sobre a síntese de rede de trocadores de calor com o software FI ao quadrado EPI, tá certo? Que eu coloquei lá para vocês baixarem, vou comentar e falar a respeito dele em seguida. Vamos lá. Então, primeiro, vamos terminar aquela parte lá do ΔT mínimo ótimo da rede de trocadores de calor, tá bem? Então, como eu comentei e disse na aula anterior, nós sabemos que só devemos montar a rede de trocadores de calor pela metodologia PINT com o ΔT mínimo ótimo, tá certo? Isso quando a gente vai implementar um projeto, né, fazer a síntese de um processo, colocar ele para operar pela primeira vez, a planta vai ser construída, a gente tem que fazer essa análise para já construir a planta de maneira que ela seja integrada energeticamente. Também isso leva ao menor custo total atualizado para a planta. Esse custo total analisado leva em consideração o custo operacional e o custo de capital para os trocadores, que, dado um intervalo de horizonte de tempo e uma taxa de interesse, a gente anualiza esse custo e também distribui ao longo dos anos de previsão de operação da planta. Porém, para uma planta que já existe, né, digamos assim, a gente pode também fazer alguma integração, mas daí talvez a gente não consiga trabalhar com ΔT mínimo ótimo, porque daí nós temos as limitações dos equipamentos que já estão instalados, das áreas que já estão disponíveis, tá certo? Da própria logística da planta, da estrutura que permite a gente fazer com que as tubulações, com que os transportes de fluidos ocorram para os trocadores da rede, e daí nem sempre é possível trabalhar com o ΔT mínimo ótimo. Mas, normalmente, para um projeto, para uma planta nova, é assim que nós avaliamos, tá certo? Então, nós devemos fazer o estudo da variação do ΔT mínimo, de aproximação entre as correntes quentes e frias, e ver como varia o custo total analisado a partir desses valores de ΔT mínimo. Então, na aula 23, nós chegamos nos valores chegamos no valor do custo total analisado para aquelas correntes, né, para aquela rede simples que nós construímos, para um ΔT mínimo de 10 graus Celsius. E aí, cada um dos grupos eu pedi que fizesse o cálculo, né, do custo para outros ΔT mínimos. A gente vai conferir aqui com o gabarito, tá? Porque igual, né, nós fizemos na aula, só para o ΔT mínimo de 10 graus Celsius, né, o livro do Smith, ele também faz com esse valor de 10 graus Celsius, e daí simplesmente coloca, né, o resultado para vários ΔT mínimos, não só para esse que a gente fez, tá? Desde 2 graus Celsius até 14 graus Celsius.
Se eu não me engano, nós chegamos aqui em 2051, ou 2,051 vezes 10 a sexta, tá certo? Para a rede, ele chega em valores próximos ao redor para os outros ΔT mínimos. Confiram aí certinho, né, os cálculos, o número de trocadores, se o custo de capital anualizado deu o mesmo, se a área da rede deu a mesma, né, que o custo com utilidades, tá certo? Com utilidades frias, com utilidades quentes. Então aqui, né, desculpem, não ficou boa, né, a foto, porque é um livro grosso, é difícil de dobrar, escanear ou de conseguir tirar foto mesmo, mas aqui tem todos os resultados, né, para o cálculo do custo total anualizado de cada uma das redes. Bem, não fiz para conferir, tá certo? Só o de 10 graus Celsius mesmo, igual nós fizemos na aula, mas pode ser que ele tenha errado alguma coisa também, tá certo? Mas confiram os valores de vocês com os dele em relação aos outros parâmetros para verificar se bateu, tá certo? Se fechou com esses custos ou não. Bom, bem, então, a partir do ΔT mínimo e dos custos, nós podemos daí determinar o ΔT mínimo ideal fazendo uma análise, né, uma relação aqui dos valores de ΔT mínimos que nós temos à disposição e do custo total anualizado da rede para cada um desses valores de ΔT mínimo, tá certo? Por exemplo, trouxe aqui uma planilha do Excel. Deixei à disposição de vocês no Moodle também, se vocês quiserem baixar e fazer aqui junto comigo, vou mostrar aqui de forma simples como a gente faz essa análise. Só vou mudar a ordem de grandeza, depois eu explico para vocês por quê, certo? Então, isso por conta, né, daquele trade-off entre o número de trocadores de calor e o custo com utilidades que nós obtemos para a rede de trocadores integrada a partir, né, da análise Pint. Então, vejam aqui que o custo vai diminuindo, chega aqui a algum valor, ele volta a aumentar. Então, nesse nosso intervalo aqui, qual é o nosso ΔT mínimo ideal de operação? Se a pergunta for feita assim, nesse intervalo, né, de forma discreta, qual é o menor custo? 10, certo? Se eu perguntei nesse intervalo, apenas, não só de maneira discreta, justamente para vocês prestarem atenção nisso. Nós olhando, né, para os nossos dados, nós podemos aqui supor ou imaginar que é um valor entre 8 e 12. Certo? Porque de 8 para 10 diminui, de 10 para 12 aumenta. Mas nós não temos certeza se é exatamente em 10, porque é um valor mínimo entre os intervalos discretos que nós temos aqui, mas considerando uma análise contínua, pode ser que não seja, pode ser que seja 11, pode ser que seja 9, certo? Então, justamente por isso que primeiro nós precisamos analisar a rede para vários valores de ΔT mínimo, e a partir daqui nós podemos, então, ter que ajustar o modelo e, a partir da regressão do modelo, fazer a análise do ΔT mínimo ideal, tá certo? Por exemplo, vou botar um gráfico aqui, vou inserir, da variação do custo da rede em função da variação do ΔT mínimo. Bem, deixa eu só mudar aqui os eixos para ficar um pouquinho mais fácil de ver isso, né? É bem, olhando assim nessa escala, parece que é bem... o custo se torna praticamente constante, mas se a gente mudar a escala aqui, né, melhorar um pouquinho, vocês vão ver que aqui a gente já começa a ter um ponto de mínimo, certo? Então aqui fica mais fácil de visualizar. Deixa eu aumentar aqui também. Bom, então vejam aqui que a partir então de uma regressão com um modelo, né, que represente esse comportamento do custo com o ΔT mínimo, eu consigo daí utilizar um método de otimização para obter o ΔT mínimo ótimo. Justamente daí a palavra ótimo, mas que, né, digo assim, ótimo entre parênteses, porque é um ótimo do ponto de vista econômico, tá certo? Levando em consideração outros critérios, poderia não ser, mas do ponto de vista econômico, é um valor de ΔT mínimo ótimo. Tá bom, então vamos lá, como que a gente faz uma formatação, um ajuste, né, aqui, uma regressão no Excel. Então, clica com o botão direito em cima, linha de tendência, e vejam, né, que a gente poderia, né, escolher alguns modelos diferentes. O que se sugere, né, seria um ajuste polinomial, por, né, parecer que um ponto de mínimo com o comportamento de uma parábola, mas vejam que mesmo polinomial de ordem 2 ainda não ficou um ajuste 100%, né, muito bom. Então, de tudo que a gente tem aqui, talvez média móvel, se a gente fizesse o ajuste só aqui, daqui para frente, fosse um bom ajuste, mas no início ele é bem ruim, tá certo? Então, portanto,
É um pouco arriscado isso, dependendo do nosso problema, mas eu vou fazer um ajuste polinomial de ordem 3, tá certo? Ele acaba sendo melhor do que o de ordem 2, certo? Vou até colocar aqui para a gente exibir, né, a equação do modelo e o coeficiente de correlação no gráfico, mas nós, observando aqui, veja que com um polinomial de segunda ordem, nós temos um r quadrado de 0,95, enquanto de terceira ordem, nós temos um r quadrado de 99,59. Então, vamos lá, vou trabalhar com esse ajuste aqui de terceira ordem, então, porque ele dá um melhor r quadrado e a gente vê que o comportamento dele sobre a curva fica melhor também, melhor do que o de segunda, pelo menos. E justamente aqui, ó, que eu vou falar para vocês, mostrar por que eu escolhi trabalhar na escala aqui de milhares, porque veja, né, o Excel ele fornece aqui, até dependendo do ajuste, até 4 casas de precisão para os coeficientes do modelo. Se eu fosse trabalhar com os valores, né, unitários e deixasse nas decimais os outros valores, o meu modelo, o ajuste, acabaria perdendo a precisão, porque eu ia reduzir os meus coeficientes a 0,00 alguma coisa e ia ter um valor pequenininho aqui que talvez não representasse um ajuste muito bom. Então, aqui é uma dica que eu dou para vocês também, sempre que vocês forem fazer um ajuste no Excel, e a ordem de grandeza dos valores de vocês for pequena, tá certo? Façam com os valores aumentando a ordem de grandeza, tá certo? Multiplicando por 10 a terceira, 10 a quinta, e depois, quando vocês usarem o ajuste, lembrem de dividir para voltar para a unidade de vocês, porque a ordem de grandeza pequena, né, leva a valores dos coeficientes a perderem a precisão, tá certo? E a robustez do modelo, por mais que aquele represente a equação bonitinha, por mais que o seu R quadrado esteja bom, a equação que vai estar aparecendo para você não vai ter os algarismos significativos suficientes para você fazer o uso do seu modelo, tá certo? E daí vocês vão ver que se vocês substituírem e verificarem o modelo em si, o resultado vai dar bem ruim, certo? Então, lembrem disso, por isso eu testei isso antes, lembrei disso e troquei aqui para trabalhar com ajuste. Vocês vão ver que na casa de milhar já acaba se tornando um ajuste bom para o que a gente vai fazer, certo? Então, aqui a gente vai determinar o delta T mínimo como variável, e a nossa função objetivo vai ser o nosso modelo do custo, tá certo? Em função do delta T mínimo, certo? Deixa eu colocar aqui assim. E nós vamos utilizar, né, a ferramenta de otimização do Excel, que é o Solver. Vamos lá para dados, Solver. Não, primeiro tem que digitar aqui a minha função, né, para ter a função objetivo. Depois eu vou lá especificar lá no Solver. Então, a minha função objetiva aqui, menos 0,9861 vezes o meu delta T mínimo, vezes 10 a terceira, mais 33,077 vezes meu delta T mínimo elevado ao quadrado, menos 354,97 vezes delta T mínimo, mais 3.280,7. Deixa eu conferir aqui se eu não coloquei nada errado. Aparentemente tá ok. Exato. Então, vamos lá. Como não tem valor nenhum aqui, inicialmente ele considera zero e calcula o valor da função para zero. Vamos lá, Solver para otimização, né? Lembra lá em análise de simulação, a gente utilizou isso para vários problemas, vocês também utilizam em outras situações, né? Em outras disciplinas, talvez. Função objetivo, a função do modelo do custo, minimizar, tá certo? Encontrar o ponto de mínimo, alterando a célula que contém o valor do delta T mínimo, está linkada com o modelo. E aqui as restrições que eu coloquei, tinha colocado já, mas vou colocar de novo aqui para mostrar para vocês, só porque a gente tem que adicionar essas restrições, porque lembra, eu coloquei um ajuste de polinômio de terceira ordem, então posso ter 2, 3 raízes para o meu problema, e a minha inversão, né, de sinal da derivada, a minha inversão de ponto de mínimo ou pontos de inflexão que eu posso ter, podem me levar a um resultado de um mínimo local, de um resultado de um ponto de inflexão que não é viável, tá certo? Então, para garantir isso, eu disse que eu quero um delta T mínimo maior que zero, porque pelo comportamento aqui da função, dificilmente eu vou ter outro mínimo ali entre 2 e 0, e que
esse ΔT mínimo também, de acordo aqui, eu coloquei antes menor ou igual a 30, mas até é melhor colocar menor ou igual a 20, para tomar mais cuidado, para que eu não tivesse um mínimo local lá próximo de 30. Então, coloco isso como restrição, e qual método eu vou usar? Na GRG não linear, é uma função não linear, uma função de terceira ordem, lembra? É LP simplex linear, e evolutionary é um método não determinístico, tá certo? Usado para funções não amortecidas, né? Baseado aqui no algoritmo de evolução diferencial, né? Então, GRG não linear, resolver. Opa, acho que teve alguma configuração aqui que ficou errada. Dá uma olhadinha aqui. Não, o delta T mínimo, isso, ali próximo de 20 ficou ruim ainda. Então, eu vou alterar aqui para 14, porque a função começou a decair. Vejam, pode ser que ela tenha feito um pequeno máximo aqui voltado a cair e ter tido lá em 20 um valor menor ainda. Então, vou mudar meu intervalo. Vejam aqui, está um pouquinho, está ruim esse aqui, deixa eu dar uma olhada. Bom, olhando aqui no gráfico, em teoria o 14 está acima dos valores aqui entre 8 e 10, tá certo? Deixa eu trocar o chute inicial e resolver novamente com o... Não, mesmo assim ele não foi. Vejam, eu acredito que aconteceu aquilo que eu havia comentado, que a equação está representando isso, mas o modelo não está tendo casas decimais suficiente para representar isso bem, tá certo? Está faltando algumas casas decimais aqui na frente para que o modelo pudesse, de fato, se comportar assim. Bem, então, acredito aqui que no Excel não vai ter como, com esse modelo de terceira ordem, fazer o ajuste assim. Então, vamos trocar, vou colocar aqui o ajuste para a segunda ordem mesmo, que daí nós garantimos que é um ponto de mínimo único nesse intervalo. Bem, vamos trocar. Vai ter um certo erro, né, por causa do R quadrado aqui. Então, assim, não vai ser exatamente o ponto exato, mas pode ser que também seja ali em volta de 10, né, e mais próximo do que o nosso 10. Né, porque veja que, olhando assim, aparentemente, tanto o ajuste quanto a curva, ambos parecem que o mínimo está ali bem próximo a 10. Na verdade, o ajuste parece que está um pouquinho mais, né? Mas, assim, o erro vai ter um erro, mas não vai ser um erro tão grande. Vamos tentar agora. Se não for alguma coisa ali no solver, deixa eu verificar de novo aqui a função objetivo, tá certo, a célula variável tá certo, aqui as minhas restrições também, e tá, vamos tentar. Isso, agora ele achou um delta-t mínimo ó, bem próximo de 10, assim como estaria, né, o delta-t mínimo exato aqui para os pontos do modelo, mas em 10,26. Então, se a gente quisesse garantir, pelo menos que em critério de projeto, a rede que a gente obtém o menor custo, e um custo aqui correspondente, daí no caso de 2,004 vezes 10 a sexta dólares por ano, nós faríamos o projeto baseado nesse valor de delta-t mínimo. Tá? É que esse é um caso que os valores ao redor do delta-t mínimo não tiveram muita diferença, certo? Então, né, acabou aqui coincidindo com um dos pontos que a gente analisou, de estar bem próximo do mínimo, mas há casos, situações que isso não ocorre. Bem, por exemplo, eu trouxe aqui uma outra rede, que eu analisei isso de um outro exercício, né, e vejam que aqui é uma rede onde basicamente o ajuste quadrado, né, ficou certinho sobre os pontos da rede, e que o nosso ponto de mínimo, a gente vê aqui que foram analisados os pontos 20, 25 e 30 de delta-t mínimo para análise do delta-t mínimo ótimo da rede, né, e esses outros pontos mais à direita e mais à esquerda. Mas com o ajuste da regressão, então, do modelo construído a partir do custo com delta-t mínimo e com a otimização, nós obtivemos aqui um delta-t mínimo de 23, né, bem 23,22, então entre 20 e 25, com uma diferença maior do que o que a gente teve ali no exemplo anterior. Então, na hora de fazer o delta-t mínimo, ou determinar o delta-t mínimo ótimo para integração, eu vou usar 23,22.
Bem, daí, no projeto de vocês, certo? Não peço que vocês façam com muitos pontos, com vários pontos, porque eu sei que é um processo muito trabalhoso, você tem que fazer a integração e o custo das utilidades, o cálculo da demanda térmica para muitos casos, mesmo utilizando o ASPEN, mesmo utilizando o software que a gente vai utilizar hoje. Isso é um pouquinho, né, demorado, demanda muito tempo, mas eu peço que vocês escolham 3 pontos, tá? Podem escolher 10, 15, 20, ou 12, 14, 16, né? E é critério de vocês, mas escolham 3 pontos entre 10 e 20, por conta da nossa heurística, né? Que traz que geralmente a gente adota entre 10 e 20, e façam análise para os 3 pontos. E aí, caso vocês não detectem um ponto de mínimo, tudo bem, vocês trabalham com o valor extremo que dê o menor custo, certo? Então, né, façam isso de maneira mais simples. Né? Alguns grupos é mais tranquilo, mas alguns grupos podem ter mais de 10, 15 correntes de processo. Então, a integração energética é muito, mesmo computacionalmente, exige muito esforço. Então, adotem 3 valores apenas, façam essa análise e apresentem que vocês escolheram o delta mínimo de vocês baseado nessa análise, nessa recomendação. Bom, então, vejam aqui que para determinar o delta T mínimo ótimo, né, nós devemos, então, fazer uma análise prévia de projeto em função dos custos, para que, de fato, a gente consiga estabelecer, no nosso caso aqui, um valor próximo a 10, mesmo que não 10, porque por mais que, analisando, parece que a diferença é pequena, né, de 10 para 10,2, de 9 para 9,8 para 10 aqui nessa região, que isso não dá tanta diferença, né? Mas do ponto de vista de operação industrial, digamos que 1 grau Celsius, uma quantidade de energia que você economiza, né, ou um custo que você reduz, mesmo que de forma pequena, né, isso na operação da planta semanalmente, mensalmente, anualmente, faz uma grande diferença, tá certo? E normalmente é isso que acontece, né? Vocês vão ver isso mais adiante, quando vocês estiverem, né, trabalhando na indústria, fazendo estágio, dependendo de onde vocês estiverem, que muitas vezes vocês vão sugerir ou vão fazer alterações de processo na planta ou vivenciar situações que vocês podem contribuir para a redução de gastos do processo de uma única vez, que talvez pague o seu salário para o resto da vida. Bom, vamos lá. Outra parte aqui, então, para vocês, eu trouxe aqui, eu vou mostrar para vocês, apresentar como utilizar e como, né, dar os primeiros passos aqui com o software FI ao quadrado EPI, tá certo? Até esse nome eu não entendi ainda o porquê, mas eu pesquisei um pouco a respeito, tá? Porque além da construção da rede de trocadores de calor com o suplemento da Aspen, existem diversos outros softwares, inclusive livres, que estão à disposição para a integração energética de processos por meio da análise PINT. Certo? Dentre as possibilidades, um dos mais utilizados é esse, FI ao quadrado EPI. Eu até pesquisei outros, tá certo? Dei uma olhada em outros, né, que eu vi que a licença do Aspen ia expirar, então eu já fui atrás para a gente, né, trabalhar, porque o outro que eu conhecia, eu coloquei também para vocês lá no Moodle, tá certo? É o MPINT. Quando eu fiz a disciplina de integração energética, quando eu aprendi na graduação, uns anos atrás, eu utilizei ele, um software desenvolvido, né, pelo professor Mauro lá da UEM, que é especialista na área de rede de trocadores de calor. Porém, né, devido a limitações da época, tá certo? E até me sinto um pouco velho por conta disso, ele só roda em Windows XP, certo? Tanto que na época da minha graduação eu utilizava o Windows XP, tá certo? Depois já veio o Windows, né, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8, 8.1, né, igual a gente está no Windows 10, pelo menos eu utilizo ainda o Windows 10, né, a Microsoft é totalmente lógica, sai do 8.1, vai para o 10, mas tudo bem. E então aquele software só roda no XP. Então, se vocês quiserem, ou tiverem um emulador de XP, alguma coisa assim, vocês podem fazer o teste. É um software bom também, certo? Mas como eu fiz um levantamento, pesquisei sobre várias outras opções, eu encontrei esse. E tinha um conhecido, né? Conheci uma pessoa que trabalha com um grupo de pesquisa que desenvolveu esse software lá na Universidade de Lisboa. Aí daí eu entrei em contato com eles, conversei, eles me passaram o software, me mandaram os arquivos, me mandaram os tutoriais, algumas coisas bem legais. E aí, então, eu resolvi adotar ele para a gente trabalhar mais um pouquinho aqui, finalizar a parte de integração energética, que nós veremos essa semana só e mais a semana que vem. E daí, depois da próxima apresentação, nós
trabalharemos outros tópicos, tá certo? E ele trouxe, né, inclusive ele me mandou daí aqui, o artigo que conta um pouquinho sobre o desenvolvimento do software, fala um pouco sobre algumas aplicações, alguns exemplos, e eu coloquei no Moodle esse artigo também, então vocês podem ver o exemplo, podem ver um pouquinho no artigo sobre o funcionamento dele, certo? Mas ele me mandou, que eu acho que não fica disponível publicamente fácil isso daqui, eles compartilham, né, eles até ajudam aqui, pelo menos na versão atual, mas não é tão simples de conseguir para trabalhar. Mas aqui eu consegui, pelo que eu testei, parece ser bem bacana. E coloquei o manual também. Coloquei um manual que, digamos assim, traz todas as instruções aqui, inicializando o software, configurando as informações da rede de trocadores de calor, tá certo? É um arquivo longo, mas caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram saber um pouquinho mais, vocês podem ver aqui também no manual como construir as curvas compostas, a curva da cascata, como fazer a análise, né, do ponto pint. Inclusive, ele tem uma função de ΔT mínimo ótimo, então talvez você insira só um ΔT mínimo, ele já encontra o ΔT mínimo ótimo, porque ele também permite inserir informações de custo e de área, certo? Por isso que eu achei ele mais interessante, porque o MPint não trabalha com a parte de área e de custo, só com a parte de construção da rede. Bom, se vocês, né, eu compactei o arquivo e coloquei aqui, se vocês baixarem, ele vai chegar na pasta dessa forma aqui. Vou mostrar. Né, nesse formato, né, em .rar, né, compactado. Você vai descompactar para essa pasta, e aí você vai abrir o link, né, que tem aqui esse formato do Chrome, tá certo? Esse formato, esse arquivo FI_API, que tem a extensão de arquivo de internet, tá certo? Ele vai redirecionar você para o navegador. E, no entanto, para o software funcionar no navegador, ele pede que você tenha o Adobe aqui 10.2, tá certo? Então, verifiquem isso também no computador de vocês, pelo menos a versão 10.2 do Adobe Flash. E aí, se você não tiver, você pode clicar nele, pedir para liberar. Você não precisa instalar como um software, você acessa e executa tudo online aqui. E aí, a partir do navegador, então, nós vamos aqui em iniciar, e aí o software já abre a interface para mostrar para a gente, ó, tudo que a gente pode inserir. É legal, ele consegue trabalhar nessa versão atual, 1.1.1, com até 30 correntes, tá, de processo. Então, né, pelo menos dos exemplos que a gente trabalhou e do projeto de vocês, eu acredito que seja suficiente. Bem, então, bom, vou só comentar de forma geral, a gente insere o ΔT mínimo, tá certo? Vamos clicando aqui nos campos, inserindo as correntes de processo, aqui clicando em adicionar as utilidades, daí vejam que ele também tem um banco de dados de utilidades de vapor, de água de refrigeração, tá? E a gente pode mudar as temperaturas e os coeficientes de troca térmica, CP desses, inclusive colocar o preço das utilidades, porque daí ele vai fazer análise econômica também, tá certo? E você vai colocando os trocadores de calor e também os dados econômicos. Veja, no final ele tem aquele modelo de custo anualizado que a gente viu, tá certo? A mais B elevado a mais B vezes a área elevado a C. A gente configura os parâmetros A, B e C tanto para as utilidades quentes, quanto para as utilidades frias, quanto para as correntes de processo. Podemos editar aqui a taxa de retorno, o tempo de retorno, tá certo? E o tempo anual de operação para calcular o fator de anualização do custo de capital, e no final, depois que a gente adiciona tudo, ele vai construir para a gente as curvas compostas das correntes, a cascata do calor, vai mostrar os diagramas de temperatura para a gente, vai mostrar a rede, né, rede MER, ele chama, que é a nossa rede integrada, tá certo? MER significa Minimum Energy, e a partir disso também aqui a gente pode especificar um intervalo de delta mínimo, ponto inicial, um ponto final e um passo, por exemplo, igual a gente fez ali de 2 a 14, de 2 em 2, e pedir para rodar, ele vai calcular e determinar o melhor ΔT mínimo de acordo com os critérios de custos que a gente colocar para capital e para custo das utilidades. Bem, então, assim, ele é bem completo, ele faz muita coisa. Vou colocar disponível para vocês assistirem vários vídeos de instrução do software que são gravados lá pelo próprio pessoal lá de Lisboa, pelo
grupo que desenvolveu, tá certo, aqui pelo grupo do Pedro, e que ele passou, que tem, digamos assim, o passo a passo, que vocês vão conseguir aprender a utilizar até melhor do que se eu gravasse a aula para vocês, né, aprenderem. E assim, são vários vídeos bem curtinhos, mas se vocês forem ver no total, deve dar no máximo uns 30 minutos, tá bom? Essas são as principais referências, tá certo? O livro do Smith é principal para listas de exercícios também, e por hoje é isso. Obrigado pela atenção.